Vamos lá, né? Olha, primeira coisa é falar aqui rapidamente de que a gente vai falar sobre as estruturas do ciclano. Antes de falar disso, eu vou lembrar para todo mundo que você tem, por exemplo, sp3, sp2 e sp são as hibridações, não é isso? Do carbono. O carbono ele pode ser sp quando for linear ou tiver duas duplas ou uma tripla, sp2 quando tiver uma dupla e sp3 quando só tiver ligação simples. Se ele for sp3, o ângulo entre as ligações é de 109 graus, tá? Se for sp2, o ângulo é 120 graus. E se for SP, o ângulo é 180 graus, como tem aí para a gente analisar as estruturas, né? SP3 é tetraédrico, SP2 é trigonal e SP é linear. Aí, pessoal, baseado nisso, a gente pode entender também que você vai ter nas moléculas orgânicas, por exemplo, os hidrocarbonetos. Hidrocarboneto é quando eu tiver apenas o que? Carbono e hidrogênio. Os hidrocarbonetos, de um modo geral, são moléculas apolares, tá? Então, se elas são apolares, elas tendem a ser solúveis em solventes também apolares. Elas não devem ser solúveis em água, porque a água é polar, tá? Então, lembre-se, para uma molécula orgânica ela ser solúvel em água, ela tem que ter um grupo polar. Que grupo polar é esse? Tem que ser uma hidroxila, uma carboxila, né? Concorda comigo? Um radical que dê polaridade à molécula, tá? Outro detalhe bem interessante que a gente pode trabalhar. Os ciclanos, também chamado de cicloalcano ou cicloparafina, são hidrocarbonetos de cadeia fechada, tá bom? Eles são também derivados do petróleo e só apresentam ligações simples. Ciclano. Então, se é ano, só tem ligação simples. A hibridação dele é sp3. O que é que eu quero que você entenda? Pessoal, se ele é saturado e só tem ligação simples, o ângulo do ciclano deveria ser de 109 graus. Por quê? Eu comecei a aula falando disso. Se eu tenho um carbono saturado apenas com ligação simples, as quatro, o ângulo das suas ligações é de 109 graus para conferir a ele uma maior estabilidade. Então, quando a gente analisa isso, e lembrar, né? Onde é que tem ciclano, por exemplo? O ciclopropano, que é um anestésico, tá? Mas de vez em quando explode, então ele já não é tão usado. Mas vamos lá. Os ciclanos, eles deveriam, por ser saturados, ter um ângulo de 109 graus. Só que, pessoal, a cadeia é fechada. Então, quando você pega os carbonos e fecha a cadeia, ele sofre o que a gente chama de tensão no anel, tá? Esse tensionamento, quanto maior o for, quanto mais tensionado estiver, mais instável é o composto. Instável. Por que instável? Porque se ele está tensionado ali, está tensão, a tendência é ele quebrar. Então imagina, vamos para cá para tu analisar comigo isso aqui. Eu posso ter, como é que eu dou nome a ciclano? É só botar ciclo, quantidade de carbonos, ligação e a terminação, já que ele é um hidrocarboneto, termina em O. Então, com 3 carbonos, ciclopropano. Com 4, ciclobutano. Com 5, ciclopentano. Com 6, ciclohexano. Legal? Aí, por que eu estou dando nome a eles? Para você entender que quando eu falar, por exemplo, olha para cá. Quando eu falar de um ciclano, ele possui ponto de fusão e de ebulição mais elevado do que os alcanos com a mesma quantidade de carbono, tá? A rigidez do anel dele permite uma maior quantidade de interações intermoleculares. Então, por isso que ele é mais difícil de quebrar. Por isso que ele tem maior ponto de ebulição. Legal? Aí olha para mim e vem para cá que eu quero que você entenda o papo da tensão do anel que eu comecei a falar lá embaixo. Veja, o ângulo era para ser 109 graus, todo abertão.
aí a gente fecha a cadeia. Quando a gente fecha a cadeia, tensiona essa cadeia. Né? Dá para entender, né? Tanto no ciclano quanto no cicleno, que tem uma dupla. Tá bom? Mas aí, pessoal, um ângulo que era para ser de 109 graus, ele vai sofrer uma diminuição considerável. Vem comigo. Se for o ciclopropano, quando eu pego uma cadeia com 3 carbonos e fecho, o ângulo é de um triângulo, ou seja, o ângulo interno é 60. Era para ser quanto? 109, porque ele é saturado. Passou para 60. De 109 ele foi para 60. Está muito tensionado, tá? O ciclobutano passou para um quadrado, que é a forma perfeita. Então deixou de ser quanto? 109 e passou para 90. Então se eu lhe perguntasse agora, me diz aí, quem é mais tensionado, o propano ou o ciclobutano? Lógico que é o ciclopropano, porque eu passei de 109 para 60, tá? 60 está muito mais longe de 109 do que 90, tá, para 109. O ciclopentano, o ângulo interno é 108, tá 180 aí, mas é 108. Deixa eu ajeitar para você não ficar com dúvida. 108. Isso quer dizer o quê? Que era para ser 109, mas está quanto? Está 108. Então, não foi tão grande assim a diferença. E o ciclohexano, que é um hexágono, o ângulo é 120. Aí tem um problema. Por que tem um problema? Porque, vê, pessoal, os ângulos reais são esses. O ângulo esperado era quanto? 109. O ângulo do cara, vê, eu estou dizendo assim, ó, o ângulo era 109, que ele é saturado. Eu fechei no ciclohexano e o ângulo ficou maior. O ângulo ficou maior. Não pode. Se eu fechei, o ângulo ficou menor. Então qual é a lógica? Aí o cara Sartre e outro chamado Moll perceberam. O ciclopropano é um triângulo. O ciclobutano é um quadrado. O ciclopentano é um pentágono. O ciclohexano não pode ser um hexágono. Ou seja, o ciclopropano, o ciclobutano e o ciclopentano, eles são planos. O ciclohexano não é plano. Porque para ele ser plano, olha que confusão. À medida que ele é mais tensionado, eu tenho uma maior instabilidade. Então, o ciclopropano tem um menor ângulo. Então, ele é o mais instável. Ele quebra fácil. Não é verdade? Por quê? Porque maior diferença entre o ângulo real e o esperado sugere que ele está muito tensionado, sugere que ele é muito instável. Certo? Nenhum problema até aí, né? Só para rever, ver. Qual é o ângulo dele aí? 60. E qual era o ângulo esperado? 109. Pô, que diferença, né? Ele está muito tensionado. Vê o ciclopentano. Qual é o ângulo dele? 108. Qual era o ângulo esperado? 109. Ele está de boa. Então, o ciclopropano é muito tensionado. O ciclobutano é 90 para 109, é tensionado, então é instável. Mas o ciclopentano já não é mais um cara instável. Ele já está para a estabilidade boa dele. A bronca foi quem que a gente viu? O ciclohexano. De novo, vou repetir. Eu estou fechando a cadeia do ciclohexano e o ângulo que era 109, quando eu fechei, ficou maior, 120. Então não pode. Então lembre-se, ciclopropano, ciclobutano e ciclopentano são planos. O ciclohexano não é plano. Então o ciclohexano, embora a gente escreva ele assim, mas a forma dele não é essa. Ele não tem um ângulo de 120. Ele não poderia, tá? Esse aí está fora do ângulo real. Então, o ângulo é maior do que o esperado, eu não posso. Eu não posso fechar uma cadeia e o ângulo aumentar. Entenda isso. Eu não posso pegar, ó, isso aqui, ó, é 109. Aí eu fecho a cadeia e o ângulo aumentava. Então não pode. Logo, qual é a saída? O ciclopropano, o ciclobutano e o ciclopentano são planos. O ciclohexano não é plano, ele é espacial. Então, ó, quanto maior for a diferença entre o ângulo real e o ângulo teórico, mais instável. Logo, mais reativo será o composto. Ciclopropano é o mais instável porque tem maior tensão. E aí, olha as diferenças. A diferença da tensão no ciclopropano é 24, no ciclobutano é 9, no ciclopentano é 0,44. Então, mais uma vez, eu provo que o mais reativo é o ciclopropano. E por que tem esse risco no ciclohexano? Porque ele não é plano. O ciclohexano tem duas formas espaciais. Tem mais de duas, tá? Mas duas que nos interessam, que é a forma barco e a forma cadeira. No caso aqui, a gente tem a forma cadeira e a forma barco, tá? Porque parece uma cadeira e parece um barco, entre aspas. Lembrando que o ciclohexano
é uma figura espacial. Quem determinou isso foi Sachs e Mo. Por ter o ângulo de 109 e o ângulo real também ser 109, sabe o que é que acontece? Ciclopropano reage, ciclobutano reage, ciclopentano bem pouco, o ciclohexano ele é péssimo para reagir, porque ele é estável, porque a forma dele é a forma de quê? Cadeira e a forma de barco. E ele vai lhe perguntar na prova, qual das duas é a mais estável? Pessoal, a forma cadeira é mais estável porque os ligantes estão mais distantes. Como eles estão mais distantes, porque isso aqui ó, é uma cadeira porque é fora do plano, tá? É um encosto, uma base e outra parte embaixo. Então, como ele tem carbonos axiais equatoriais, ou seja, em planos diferentes, eles têm maior distância. Quanto maior a distância, menor a força de repulsão. Então lembre-se, olha aí, eu botei para você, forma cadeira e forma barco. Na forma barco tem uma maior repulsão, na forma cadeira tem uma menor. Então a cadeira é a forma mais estável, tá? Olha aí, você tem um gráfico de reatividade. Olha quem tem muita energia. Forma, ó, meia cadeira, twist e tal. Olha a forma barco e a forma cadeira. A forma cadeira, a energia lá embaixo. Se a energia é lá embaixo, a estabilidade dele é maior. Então lembrem-se que a gente precisa lembrar bem direitinho. O ciclohexano não é plano. O ciclohexano é uma figura espacial, tá? Já os aromáticos, compostos aromáticos, todos são estáveis, porque o ângulo do carbono, todo carbono tem uma dupla, devido à ressonância, né? Que é a deslocalização do elétron π. Então, o ângulo real dele é 120, o ângulo esperado do ciclohexágono também é 120. Então, eles são estáveis, tá bom? São planos, são estáveis. E lembre-se que os hidrocarbonetos aromáticos, esse nome vem porque eles tinham cheiro bom, que não é mais a lógica de hoje em dia. Então, pessoal, lembrar que hidrocarboneto aromático também, o nome não segue uma regra direta, tá? Não é feito os compostos que a gente já estudou. Então era isso que eu queria falar, tá? Esse lembretezinho. E não esqueça, tá? É bem importante. Beijão, pessoal!